A execução foi ruim. Tipo, a ideia já foi péssima, mas a execução foi ruim. E fez falta, né, cara? Fez falta. O Corinthians teria feito o gol com ele depois, teria tomado a virada. Não dá para saber. Não dá para saber em que circunstâncias o jogo se desenrolaria depois, se ele fizesse aquele gol. Mas o primeiro tempo foi todo do Corinthians. O Corinthians jogou demais no primeiro tempo. Ou você pode dizer aí do outro lado que o Flamengo não jogou absolutamente nada. E é verdade, mas eu acho que o Flamengo não conseguiu jogar. O Flamengo não conseguiu impor o seu jogo. O Felipe Luiz tinha alguns desfalques e tudo mais, mas tinha muita gente boa ali. Tinha muita gente boa. E, cara, a linha defensiva do Flamengo, que é fantástica. Os dois jogam muita bola. Eles não estavam na melhor noite, tá? Não estavam na melhor noite. O Léo Pereira e o Léo Ortiz. E eles jogam, e estavam jogando numa linha mais alta, em que o meio campo do Flamengo, ele simplesmente sucumbiu às ações do Corinthians. O que o Dorival fez? Ele colocou o Ranieri. Eu até falei no pré-jogo, falei, cara, ou ele bota o Angileri como terceiro zagueiro, ou ele põe o Ranieri para povoar o meio de campo. Ele fez um híbrido disso. Ele colocou o Ranieri, mas o Ranieri era um terceiro zagueiro. O André Ramalho sentiu antes do jogo, entrou o Tchoca, que fez um baita jogo, especialmente no primeiro tempo. Aí quando ele tem o Tchoca, o Gustavo Henrique e o Ranieri terceiro zagueiro total, com os seus alas, e aí o Maicon, o Martínez e o Bidon ali no meio. O Breno Bidon botou o jogo no bolso no primeiro tempo. O Breno Bidon desfilou futebol no primeiro tempo. Quem olhasse o primeiro tempo acharia que o Corinthians estava jogando contra um time qualquer. Porque o Breno Bidon, nessa entrelinha deixada pelo Flamengo, nesses espaços oferecidos pela defesa do Flamengo, o Breno Bidon enfiou umas 70 bolas que entraram. Justamente a bola que o Yuri adora. Essa bola estava atacando ali o espaço. O Corinthians estava achando muito esse espaço. E o Bidon, cara, estava mandando no jogo. O Flamengo não achava o Bidon. Não achava. Ele até se sentiu mal em determinado momento, ficou enjoado, não sei o quê. Achei até que ele ia sair. Mas ele estava jogando muito. E o Flamengo, cara, o Flamengo não conseguia jogar. Aí o Corinthians tem um pênalti, que eu fiquei até na dúvida se teve o toque, mas depois numa câmera por trás parece que tem um pisãozinho de leve ali, né? Um toquezinho no Bidon. Num erro já do Yuri, que ele chuta na trave a bola. Uma bola nítida pro Yuri fazer o gol. Ele chuta na trave, ela volta, o Bidon sofre o pênalti do Léo Pereira. Aí o Yuri erra o pênalti. No finalzinho, faltando assim, cara, 5 minutos para terminar o primeiro tempo, ou nos acréscimos, o Flamengo começa a jogar. Só ali o Flamengo começa a jogar. E aí, na postura, ele empurra um pouco o Corinthians. E aí começa a chegar. Eu falei, caramba, o Flamengo entrou no jogo. E no segundo tempo, o Flamengo entrou muito no jogo. O Samuel Lino não estava jogando nada, passou a jogar. O Carrascal estava sumido, passou a jogar. O Arrascaeta não tinha aparecido ainda, passou a jogar. E, cara, é muito cara bom, né? Bruno Henrique é muito cara bom. O Saul. Aí os caras apareceram. Aí começar. Só que ainda assim, no espaço oferecido pela defesa do Flamengo, aí o Yuri foi gigante. Porque ele recebe a bola, ele dá uma meia-lua no Léo Ortiz, ele ganha na disputa, ele dá um toquezinho rápido, toma a frente e fuzila o Rossi. Gol maravilhoso. Só que tinha muito tempo de jogo, né? Muito tempo de jogo. E o Flamengo é um time muito frio, cara. O Flamengo é um time insuportável. O Flamengo é um time insuportavelmente frio, gélido, calculista, irritante. O Flamengo entra tocando a bola na área do adversário, tirando o outro time pra merda. O Flamengo sai assim, ó, como quem não quer nada, cara. E perdeu gols também, tá? Tem uma bola, acho que é do Carrascal, que ele chuta assim, a bola passa do lado da trave. O Flamengo tava chegando, cara. Era questão de tempo. Tem uma bola do Bruno Henrique, que ele tira o Gustavo Henrique, assim, caraca. Ele bota na frente, mas assim, de moto. O Gustavo Henrique fica pra trás, ele
Ele podia chutar no gol, ele chuta cruzado, a bola desvia levemente no Tchoca, tira o gol do Arrascaeta e o Wilton Pereira Sampaio dá tiro de meta. Então é isso, né, gente? Eu sei que vocês estão reclamando do lateral, mas tem esse lance também, que é um que eu lembrei agora. E o lance do lateral é difícil, tá? Eu não tenho uma conclusão ainda, se o lateral era pro Corinthians, pro Flamengo, enfim. O fato é, não acho que foi por isso que o Corinthians perdeu. O Flamengo era para ter chegado ao segundo gol antes. Empata com a Arrascaeta e vira com o Luiz Araújo, e poderia ter feito mais gols. Depois, tudo bem, o jogo ficou lá e cá, o Corinthians teve algumas chances também, o Dorival fez as trocas, o Vitinho teve um chute perigoso. O pessoal está falando aqui que tem uma câmera que mostra que era do Corinthians, tá bom. Pode ser, mas eu de verdade, gente, acho que se vocês entendem como um benefício, mas tem esse lance aí que eu citei, que a bola bate no Tchoca, chegaria no Arrasca, e a bola foi para a linha de fundo e a arbitragem deu tiro de meta. Então, eu acho que não foi por isso, não. Eu acho que foi porque o Corinthians foi envolvido no segundo tempo, por um time muito superior, muito superior. E porque perdeu muitas oportunidades também na primeira etapa, quando foi amplamente superior. Quando o Corinthians foi melhor do que o Flamengo, ele foi muito melhor. E ele poderia ter feito um resultado que talvez fosse difícil para o Flamengo buscar. E isso não aconteceu. E aí no segundo tempo os caras entraram no jogo. Definitivamente entraram no jogo. E aí fica difícil, né? Fica difícil quando você dá armas para o teu adversário. Quando você permite que o teu adversário possa... Tem muita mensagem chegando, eu vou lê-las. O pessoal tá na bronca aqui. Ô, Reinaldo, você tá me perguntando se escanteio é gol. Mas o lateral também não é gol, né? É que o lateral tem uma jogada, para no pé de um cara que dá o passe lá na ponta. Então é muita coisa que acontece. O escanteio é muito mais perigoso que um lateral. O Corinthians deixou que de um lateral saísse um gol. Um lateral que não era pro Flamengo, ok? Mas o escanteio que era pro Flamengo seria uma chance mais clara de gol que um lateral. Vamos combinar, né? Mas tudo bem. O torcedor tem o direito de ficar chateado. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. De achar que, meu Deus, o Flamengo ganhou no apito. De verdade, vocês acham que o Flamengo ganhou no apito? É só ver o segundo tempo, gente. Foi 2-1, era para ter sido muito mais. Primeiro, Yuri Alberto, né? Eu até fiz uma canção, né? Yuri Alberto, quem é você? Eu não consigo te compreender. Que é capaz de fazer um golaço e tropeçar no próprio cadarço. É uma composição profética, né? Profética. Yuri Alberto, para mim, não serve o gol que o Yuri Alberto fez no segundo tempo. Tô falando eu, Samir Carvalho, tá? Não vou brigar com ninguém que pense ao contrário, tá? Não vou bater boca com ninguém que pense ao contrário. Mas isso é muito pessoal meu, hoje o Samir Carvalho corintiano, tá? Corintiano de arquibancada, de muitos anos. O gol que o Roberto fez no segundo tempo, para mim não serve, eu não aceito esse gol como desculpas pelo que ele fez no primeiro tempo, aquela cavada. Aquela cavada foi um dos lances mais grotescos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Teve o Pato, né? O Corinthians teve alguns lances assim marcantes, mas é algo assim para mim, é que nada é imperdoável, né? Não sei, enfim. Mas a falta de sabedoria de um jogador de futebol, a soberba, né? É algo assim que me impressiona tudo isso. Pô, o Corinthians vivendo o momento que tá vivendo, vindo de uma derrota pro lanterna do campeonato, tava amassando o Flamengo no jogo. Você tá jogando contra o líder, que mesmo, né, poupando titulares, é um timaço. O cara tem a chance, faz carinha de mal. A única coisa que você não tem, Roberto, na vida, é carinha de mal. Quando você faz aquela carinha de mal, o goleiro já falou, já sei o que ele quer. Sabe, não tem carinha de mal, meu irmão. Você tem carinha de qualquer coisa, menos de mal. Aí você faz carinha de mal e cava. O lance é tão grotesco, que o goleiro pegou sentado. Sentado. Se você tá me vendo agora e não viu o jogo, é isso mesmo.
Eu cobri o Santos como setorista do Santos e vi o Elano dar uma cavada, que é outro soberbo também, esse Elano, né, historicamente um jogador, né, de uma personalidade soberba, não joga nada, não jogava nada. Deu uma cavada e o Felipe matou no peito. Aquilo foi grotesco, né, grotesco. E o Yuri Alberto hoje deu uma cavada pro cara defender sentado. Então, o gol que ele fez no segundo tempo não serve de pedido de desculpas para mim. Não tá aceita essas desculpas, pelo menos hoje. Amanhã, quem sabe? Depois, quem sabe? Tá? Agora, o Yuri Alberto não é o único culpado. Apesar que vários jogadores ali... O Corinthians podia ter matado o jogo no primeiro tempo. Ter feito 2, 3, 2 no mínimo. E não fez. No segundo tempo, o Dorival faz uma lambança nas substituições. Ele vai ter muito o que explicar. O juiz também da partida faz outra lambança naquele lateral. Tem muito o que explicar. Mas não é só isso também, né? O Gustavo Henrique nem reclama. Ninguém reclama do lateral. Ninguém reclama. E aí o Flamengo faz o gol. Enfim, o Corinthians estava sendo amassado pelo Flamengo no segundo tempo. Não sei se sairia o segundo, né? Enfim, mas errou o juiz. Errou e errou o Dorival. Tirar o Guinegão para colocar Thales Magno, Thales Balada não é jogador, tá? Por que as pessoas não abrem a boca e falam a verdade pro torcedor corintiano? Esse pênalti do Yuri Alberto hoje, esse pênalti que o Yuri Alberto hoje bateu, resume o que é esse elenco. Esse elenco acha que é um time de estrelas, que é um time de ídolos, que o torcedor tem tratado como ídolo, tá? Teve torcedor que me mandou imagens da arquibancada, né? Quando o Yuri Alberto perde o pênalti, o torcedor começa a gritar o nome dele. Meu irmão, nós vivemos um momento diferente desse mundo, tá? Diferente. Se o cara bate o pênalti e erra, tem uma jogada, você apoiar uma coisa. O cara foi displicente, foi moleque, entendeu? Não dá pra torcida gritar o nome do cara quando ele perde o pênalti. Quer gritar depois que ele faz o gol? Beleza, o futebol é assim, né? As pessoas vão de herói a vilão em segundos. Agora, é o time, né? O cara entra de touquinha, poderia até estar em campo, o Memphis Depay, entra de touquinha, de óculos, com uns chifrezinhos, sei lá o que é aquilo, o garro todo marrentinho, entendeu? E nós estamos aí. É isso, o Yuri Alberto representa o que é esse grupo mimado e soberbo do Corinthians, que é blindado sem merecer por Fabinho Soldado e companhia, tá?